E aí, galera, aqui é o JP, e agora a gente vai fazer o último capítulo de exercícios dessa nossa apostila, que é a apostila do Eleva para o segundo ano, Química 1, apostila 6, capítulo 30, que vai tratar de polímeros, noções básicas. Primeiro exercício contextualizado número 6, diz o seguinte: o monômero utilizado na preparação do poliestireno é o estireno, e aqui deu a fórmula para a gente. O poliestireno expandido, conhecido como isopor, é fabricado polimerizando-se o monômero misturado com uma pequena quantidade de outro líquido. Formam-se pequenas esferas de poliestireno que aprisionam esse outro líquido. O posterior aquecimento das esferas a 90 graus Celsius, sob pressão ambiente, provoca o amolecimento do poliestireno e vaporização total do líquido aprisionado nelas. Forma-se, então, uma espuma de poliestireno, o isopor. Aí ele deu aqui 3 substâncias e as temperaturas de ebulição. Considerando que o líquido de expansão não deve ser polimerizável e que deve ter ponto de ebulição adequado entre as substâncias, é correto utilizar como líquido de expansão apenas. Então, primeira coisa, ele fala que não pode ser polimerizável. Para ser polimerizável, a gente procura aí, no caso, se eu tenho ligações duplas que eu posso quebrar para poder polimerizar. O composto 2 tem essas duplas, então eu já não posso utilizá-lo. Assim, a gente elimina o 2. O 3, mesmo tendo duplas, essas duplas não são facilmente quebradas, então ele não sofre polimerização, e o 1 não tem nenhuma dupla, tá? Ele aqui é um hidrocarboneto de cadeia saturada. Agora, ele fala que deve ter ponto de ebulição adequado. O que tem que acontecer com esse líquido? Ele fala que esse líquido tem que sofrer vaporização total quando eu aqueço a 90. Quer dizer que a temperatura de ebulição do líquido tem que ser menor que 90, porque na hora que eu atingir 90, ele vai ter passado de líquido para gás. Sobrou 1 e 3, só que 3 não tem uma temperatura de ebulição menor que 90. Então, quando chega a 90, ele ainda é líquido, não é vapor ainda. Já 1 é um vapor a 90 graus Celsius. Assim, apenas a substância 1 é a adequada. Okay? Um exercício aí para trabalhar alguns conceitos básicos, mas com um raciocínio um pouquinho mais elaborado. Exercício 11 agora. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. O composto A, representado no esquema da reação, é o... O que é uma reação de transesterificação? É uma reação que eu transformo um éster em outro éster, por isso é transesterificação. Se a gente analisar aqui, ó, o meu polímero, tá aqui, ele tem um éster, e aqui esse composto também vai ter a função éster, tá aqui, ó. Agora, quando eu analiso o produto que eu tenho aqui, com 2 carbonos, esse OH que surgiu aqui, né, o meu etanodiol que ele chamou, é justamente desse pedaço da cadeia. Então, ó, todo esse pedaço aqui tá aqui. Agora, esse pedaço da minha cadeia veio aqui para fora. Significa o quê? Esse pedacinho aqui em cima veio do meu A, que tem um carbono só. Para eu poder fazer a transformação, né, a transesterificação, como que a gente faz? Eu uso éster com um álcool para gerar éster e outro álcool. Assim, eu tenho aqui, ó, éster, falta um álcool, éster e o meu outro álcool. Dentre as possibilidades, o único que eu tenho aqui que tem apenas um carbono e é um álcool é o metanol, alternativa E. Tá? Então, perceba aqui que ele fala que eu gero o tereftalato de metila, porque veio do metanol. Tá? E aqui esse etileno deu origem ao etanodiol. E o tereftalato aqui continua tereftalato aqui. Não mexi nada. Beleza? Exercício 13 agora. A unidade de repetição de um polímero de condensação é assim representada. Deu aqui para a gente a unidade. Entre os monômeros, cujas estruturas são dadas a seguir, deu as 4 estruturas, pode-se afirmar que originaram o polímero os monômeros representados em. Então, aqui, na verdade, eu sei que é uma polimerização por condensação. Vou juntar 2 monômeros. Vamos analisar aqui o que eu tenho. Se eu analiso aqui a minha cadeia
dessa unidade de repetição do polímero, eu vejo aqui uma poliamida, tá? Então, tem aqui ó, a unidade da amida. A gente viu que as poliamidas são formadas aí por diácidos e diaminas. Só que nas opções eu não tenho diácidos, eu vou ter apenas diamina. O que acontece? Entre as diaminas que eu tenho 1 e 2. Quando eu olho de uma amina a outra, né, porque eu quebro a cadeia exatamente aqui onde eu formei. Se eu quebro aqui, esse pedaço aqui veio da minha diamina. O pedaço que corresponde, né, o monômero corresponde a esse pedaço, é exatamente esse primeiro, porque ó, eu tenho um CH2OH aqui. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum CH2OH entre os dois nitrogênios, então eu já não posso utilizar esse 2. Agora, olhando esse outro pedacinho, entre os dois C-O, eu não tenho nada a não ser carbonos. Aqui, se eu olho entre o C-O e C-O, eu tenho esse COOH. Não posso. O que eu tenho que usar é esse daqui. Aqui ele não vai usar um diácido, ele usa um dicloreto de ácido, né? Um dialeto de acila. Também dá certo, é uma outra possibilidade. A questão é, eu faço a reação desse, né, de 1 com 3 para formar esse meu monômero aqui, que dá a ideia da minha unidade de repetição do meu polímero. Alternativa correta, letra B. Ok? E aí, nesse caso, eu junto o hidrogênio aqui das aminas com o cloro. E aí eu elimino HCl e não H2O, como a gente viu na nossa videoaula sobre isso. Por fim, aprofundamento 17. A borracha é um polímero formado pela condensação do monômero 2-metilbuta-1,3-dieno, sendo o processo representado pela equação genérica a seguir. Tá aqui. Letra A. Que tipo de isomeria o polímero formado pode apresentar? Justifique. Bom, ele tem aqui uma ligação dupla, né? E aí eu tenho uma adição aqui, né, do tipo adição 1,4. Porque aí eu vou quebrar essas duplas e formar a dupla aqui no meio. Acontece que, se eu analiso essa dupla, eu percebo que eu tenho coisas diferentes ligadas no carbono da dupla. Então, eu posso ter isomeria do tipo geométrica, por conta dessa dupla ligação. Eu posso ter o cis e o trans para essa cadeia aqui, tá certo? Agora a letra B. Sabe-se que em presença de oxidante O3, né, o gás ozônio, a borracha é atacada quimicamente, tornando-se quebradiça. Com base em seus conhecimentos sobre ligações químicas em compostos orgânicos, justifique esse fato. Como a gente estudou, a reação com o ozônio acontece, é chamada de ozonólise e acontece aí com alcenos. A borracha formada tem uma dupla ligação aqui, ela é um alceno, né, um polímero com duplas ligações. O ozônio ataca todas essas duplas ligações, é onde ele vai quebrando essa cadeia aí, tornando ela toda a estrutura da borracha quebradiça, tá? Então, temos aqui uma reação chamada ozonólise, tá certo? Por isso que o ozônio, nesse ambiente que a gente está, é prejudicial, entre outros motivos, por conta disso também, ok? Pessoal, a gente fecha aqui esse capítulo, fecha também o conteúdo de todos os exercícios aí da apostila Eleva para o segundo ano. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.